Começa agora, Manhã Melhor, nossa rádio. Música, informação, entrevistas, pra deixar a sua manhã muito melhor. Manhã Melhor, nossa rádio. 9h07, horário brasileiro de verão, mais uma hora juntos. É Manhã Melhor na programação Nossa Rádio. Hoje é quarta, meio de semana, 18 de janeiro de 2017. Olha, de acordo com registros, um dos termos mais pesquisados no Google em 2016 foi a inflação. E não é de se espantar, né, gente? Já que no início do último ano, o país foi invadido por uma crise econômica que se reflete até hoje. A palavra ainda dá calafrios, não é? Atingiu principalmente o bolso dos brasileiros das classes mais baixas. Mas você já parou para pensar aí o quanto realmente fomos prejudicados? Hoje em dia não se consegue comprar os mesmos produtos com a mesma quantidade de dinheiro que a gente comprava no passado, não é? A maior parte dos brasileiros, o custo de vida tem aumentado, ninguém sabe ao certo quanto. Este fenômeno denomina-se inflação pessoal. E para falar sobre esse assunto, hoje o Manhã Melhor recebe o planejador financeiro Fernando Marcondes. Fernando, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia a todos os ouvintes. Fernando, vamos falar de um assunto que todo mundo tem interesse hoje, inflação, não é? Mas eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes de início o que é a inflação pessoal. Bom, o que a gente chama de inflação pessoal, a gente fica vendo todos os índices que o governo divulga de sopa de letrinha, de IPCA, IGPM, a inflação foi 6, foi 7, foi 10, foi 8, mas o que a gente não sente é, poxa, essa inflação foi 6%, mas o meu salário subiu 6% junto com a inflação, por que eu não estou conseguindo comprar as mesmas coisas que eu comprava há 1 ano, 2 anos atrás, se o meu salário foi remunerado à inflação, se minha vida foi remunerada à inflação? O resultado disso é muito simples. Por mais bobo que pareça, a gente nunca caiu na real e foi ver quanto que subiu o material escolar. Ou seja, eu vi várias reportagens, inclusive falando sobre isso, dizendo que, por exemplo, no ano passado, uma senhora gastou R$1.000 para comprar todo o material escolar dos filhos. Né? Livros, cadernos, uniformes, tudo. E nesse ano, mesmo com todo o desconto que ela recebeu, pagando à vista e tudo, ela gastou R$1.500. Isso quer dizer o quê? Que ela gastou R$500 a mais para comprar as mesmas coisas que ela comprava no ano passado. R$500 a mais em cima de R$1.000 é 50%. Sim. Então, coisa. Ela teve que gastar 50% a mais para manter o filho na escola. E o salário dela subiu 6,29, igual foi o IPCA que ou um pouco a mais do que isso, ou um pouco a menos do que isso. Então, na realidade, ela perdeu muito dinheiro. Ela perde o que a gente chama de poder de compra, né? Ou seja, para eu poder comprar as mesmas coisas que eu compro esse ano, no ano que vem, eu tenho que manter meu poder de compra, eu não tenho que baixar meu nível. Hoje as pessoas estão tendo que fazer o quê? As coisas estão mais caras, eu estou ficando mais pobre. Não, você está realmente ganhando menos, porque você não está sendo remunerado à altura do que foi a sua inflação. Então, para ficar bem claro para a gente aqui, a inflação, ela faz com que os produtos aumentem o preço, você paga mais pelos produtos, mas o salário fica no mesmo patamar. Então, você ganha o mesmo valor para gastar mais com produtos e serviços. E aí, por isso que as famílias, então, se endividam, porque elas acabam não querendo deixar de comprar os produtos que elas já compravam e acabam se enfiando em dívidas, porque não dá para pagar? Esse efeito, ele no curto prazo, ou seja, em 1 ano, 1 ano e pouquinho, você acaba não sentindo. Esse exemplo que eu dei do material escolar, ele é grande. Realmente, houve um aumento de 50%. Mas tem coisas que subiram um pouco a mais, um pouco a menos. Na média, o quanto que foi a sua inflação? O material escolar subiu 50%. A saúde, os remédios que eu gastava, que eu vou continuar gastando, subiu 20%. Tem coisas que caíram. Eu fui no supermercado, mas o preço do café caiu. Eu fui
no cinema manteve o preço, o ônibus subiu, agora não subiu mais, manteve o preço. Então tem coisas que mantém, tem coisas que sobe, mas só que o conjunto de todos os bens e serviços que você comprava hoje versus o que você compra no final do ano, essa é a sua inflação pessoal. O problema é que a gente acaba não sentindo na virada de ano, na virada de 2 anos. Mas no longo prazo, isso acarreta, como a gente vai mantendo o nosso padrão de vida, a gente vai tendo que gastar mais para manter a mesma coisa. Quando a gente vê, a gente entrou em dívida, a gente não está mais consumindo as mesmas coisas, a gente está gastando mais do que ganha, e isso é uma bola de neve. Agora, Fernando, você acha que isso acontece porque a gente não tem o hábito de prestar atenção nas contas? Por isso que a gente acaba... Porque, assim, a inflação pessoal é bem diferente da inflação oficial, não é? Para mim, a inflação pessoal é o que vale. A inflação oficial, ela serve para o governo... os índices são bons indicadores. Então, o IPCA, o IGPM que a gente olha, são bons indicadores. É a indicação de que a inflação está caindo, é a indicação que a inflação parou de subir. E é a média muito ampla. Então, por exemplo, o IPCA é a média de 1 a 40 salários mínimos. Então, você pega todas as classes sociais quase juntas. Então, na realidade, se você está numa parte ali, a sua inflação pode ter sido muito diferente. Se você come feijão, a sua inflação foi uma. Se você não gosta de feijão, a sua inflação foi outra. Se você gosta de carne, para continuar comendo carne, quanto é que subiu o patinho? Pô, o patinho custava R$15, agora custa 26. Então tá. Então, o correto é, para comprar as mesmas coisas, ou seja, para eu continuar comprando o patinho que eu comprava, para continuar comprando o frango que eu comprava, quanto que eu estou gastando a mais para poder fazer? O que acontece é, as pessoas acabam não sentindo, não fazendo essa conta e simplesmente cortam custo. Então, em vez de comer carne, ela vai comer frango. Em vez de deixar o filho numa escola, tira da escola, põe em outra escola. Em vez de ir pro clube, corta o clube. Em vez de ter um carro, vendo o carro e vou andar de ônibus. Ou seja, em vez de manter o padrão de vida, a gente vai caindo o padrão de vida sem sentir. E isso é um problema. A gente cai o padrão de vida, para conseguir manter um pouquinho que a gente tem, se endivida, entra em dívidas e depois não consegue sair. Por quê? Porque no outro ano eu vou ter que gastar mais ainda. E não estava na minha conta. Exatamente, é isso que eu quero saber, não estava na minha conta. Isso por quê? Porque a gente tem que aprender a conviver com esse grau aí de sobe e desce da inflação. A gente tem que prestar atenção nas nossas finanças, porque de repente você não faz uma avaliação de quanto, você faz uma avaliação mensal, mas aí você gasta diariamente fora do seu orçamento. Olha, assim, o brasileiro, a gente viveu hiperinflação, a gente viveu juros altos. Eu sou da época que a inflação era 40% ao mês. Então, se você recebia o seu salário, você tinha que gastar tudo naquela hora. E no final do mês você tinha metade. Você compraria só a metade do que você compraria no início do mês. Então eu acho que o brasileiro não tem cultura de olhar mais do que um mês. Tá. Entendi. Para você poder observar essas alterações, você não consegue observar essa alteração de um mês para o outro. Você consegue descobrir essas alterações no final de um ano, no final de 2 anos. E para que eu consiga ver isso, o brasileiro precisa criar uma cultura que eu acho que poucos jovens já têm essa cultura. Meus filhos, por exemplo, engraçado, eles já fazem, eles já sabem quanto eles gastam. Isso é um passo bom. Eu controlo os meus gastos, eu sei quanto eu gasto. Só isso vale? Não, porque não adianta nada você saber quanto é que você gasta esse mês. Quanto é que eu vou gastar o mês que vem? Quanto é que eu tenho para gastar no final do ano? Né? Então, o mais importante é saber o quanto você gasta, excelente. Saber o quanto você ganha, melhor ainda. E projetar para daqui a 1 ano o quanto eu vou estar gastando e o quanto eu vou estar ganhando. E seguir isso, né, que a gente chama de orçamento. As empresas fazem isso, por que a gente não faz? Não faz isso, não? Um planejamento. Você acha que antigamente, realmente a gente comprava mais? Ou você acha que é só uma ilusão mesmo, porque as pessoas não acompanham de perto o que realmente acontece?
Olha, com certeza, antigamente, o seu dinheiro valia mais. Muito mais do que vale hoje. Existe até uma reportagem que eu vi dizendo que na década de 70, as pessoas de 30 anos tinham o dobro do que as pessoas de 30 anos hoje. E isso bate mais ou menos com a conta mesmo. Porque se você vai perdendo 2% ao ano, isso no curto prazo não é tão impactante, a gente não presta tanta atenção. Porém, se a gente jogar isso para 20, 30, 40 anos, isso se torna 50%, 70%. Então, são coisas que a gente não vê no curto prazo, mas quando a gente joga lá para frente, se torna assim extremamente relevante, né? São coisas assim que o brasileiro nunca teve cultura. Meus pais não tiveram essa cultura, eu não tive essa cultura. Meus filhos estão começando com essa cultura, mas eles não sabem o que fazer com isso. E o que a gente poderia fazer, Fernando, para mudar isso, né? Porque eu também não tive essa cultura, você está dizendo que não teve, os seus filhos estão começando a ter. A gente até estava conversando aqui fora do ar, antes tarde do que nunca, né, Fernando? E assim, é possível ainda mudar essa condição e sobreviver de uma maneira tranquila com o salário que se ganha? Ou você acredita que isso é uma... Eu acho que é imprescindível. Isso tem que acontecer. Nós temos, até às vezes, que nem a gente estava falando aqui fora do ar, a coisa é tão chata que a gente tem medo de fazer a conta. Por quê? Porque a gente vai descobrir que a gente não pode viver com aquilo que a gente tem. Como eu não vou poder ter meu carro, né? Sim, se o seu orçamento não te permitir ter um carro, a resposta é fria. Não vou ter carro agora. Eu vou planejar para ter um carro, né? Porque aquele exemplo que a gente estava dando, por exemplo, eu vou ter um carro. Eu tenho dinheiro para comprar um carro? Tenho. O carro custa tanto, eu tenho esse tanto. Só que não é só isso. Cabe no meu orçamento? Cabe, eu tenho dinheiro para comprar. Não é só o dinheiro para comprar. E a gasolina? Não, eu coloco no meu orçamento também, eu tenho a gasolina. Tá. E o óleo que você vai ter que trocar de 6 em 6 meses? Isso eu não pus na conta. E as multas que você vai levar? Não, eu não vou levar multa. Bom, tá bom. Que bom, né? Principalmente aqui em São Paulo. E as batidas? Eu ponho no seguro. Você colocou o custo do seguro no seu orçamento? Esqueci. São 100, 50, 200 reais a mais que você vai colocando, que uma coisa de 200 reais são 200 reais a mais por mês. 200 reais a mais por mês, por ano, vão dar 2.400 reais. Exatamente. Se eu tiver 3 coisas de 200 reais que eu não vou, que você acha que você não vai sentir de gasto a mais por mês, são 5, 7, quase 7 mil e poucos reais por ano. Então, são coisas que você acaba não sentindo e que faz a maior diferença. Então, tem que ter essa cultura de começar a entender o quanto eu gasto, aonde eu gasto, o quanto eu ganho, o quanto eu vou gastar e o quanto que eu vou ganhar. Agora vamos imaginar, né? Vamos continuar falando do carro. A gente, ainda que façamos um planejamento, vamos imaginar que eu tenho o dinheiro para comprar o carro e eu coloquei no meu orçamento a gasolina, o óleo, os pneus, as multas e tudo mais que tem relação com o carro. Mas aí nesse período em que eu compro o carro, acontece uma outra emergência que faz com que a minha finança se desequilibre. Puxa vida, por exemplo, você tem que realmente equilibrar tudo, né? Você tem que planejar tudo, porque se eu adoeço e eu não tenho um plano de saúde, preciso de um tratamento particular, aí eu já vou tirar dinheiro de onde? Então, no geral, você tem que planejar. Muito bem colocado. Isso é assim, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que, por exemplo, como é que a gente planeja uma viagem? A gente planeja uma viagem, para ela dar certo, a gente planeja que vai dar tudo errado. Por quê? Se der tudo certo, ótimo, né? Se der errado, eu estou preparado. Então, se você vai viajar, você não faz uma revisão no carro? Sim. Você não põe gasolina, você não calibra o pneu? Mas precisa fazer isso? Precisa olhar se o pneu está calibrado? Não, porque eu calibrei a semana passada. Ou seja, quando a gente vai fazer essas coisas, a gente se planeja para o pior. Sim.
né? A gente leva o step, a gente vê se o step tá cheio, mas vai furar o pneu? Na vida a gente não planeja o pior. Então, que nem você falou, muito bem colocado, eu vou comprar um carro, cabe no meu orçamento. E se eu precisar de dinheiro no meio do caminho, se eu for mandado embora, se eu perder meu emprego, você tem que pensar em eu vou manter meu carro? Não, aí eu vendo. Vende pra quem? Por quanto? Porque parece tão fácil, né? Eu vendo, né? Eu resolvo assim, mas de repente lá na situação não é fácil assim. Por exemplo, uma coisa que eu vejo enraizado no brasileiro é imóvel próprio. Eu tenho que ter minha casa. Por quê? Você tem que ter uma casa. Não, mas onde é que eu vou morar? Vai morar de aluguel. É a mesma coisa. Então o brasileiro vai lá e financia um apartamento. Ou seja, cabe no orçamento dele o apartamento. Por mais que caiba no orçamento dele aquele apartamento, ele precisa ter aquele apartamento ou ele pode morar de aluguel? Guardar dinheiro até poder ter. Pois é, outra coisa. O ano passado a gente ouviu muito sobre isso, muita informação sobre isso. Muitas pessoas estavam perdendo aí os seus financiamentos e tal, porque não tinham condições de pagar. Até em relação ao desemprego, né? Então você faz um plano, de repente você até juntou um dinheiro aí, fez uma economia, comprou, deu a parcela, a entrada, mas vai pagar as prestações. Isso se perde de vista aí. Aí de repente, como acontece, como a gente falou, de repente a pessoa perde o emprego e aí acontece o imprevisto. Não é? Esse imprevisto que é a chave do negócio. Tem que se preparar para o pior para poder viver o melhor, então. Na realidade, assim, a gente tem que planejar, assim como a gente planeja uma viagem, assim como a gente planeja ter um filho. Né? Ter um filho sem planejar é uma coisa. Ter um filho planejando, olha, eu vou ter filho, mas eu vou ter filho, eu vou ter que pagar a escola, eu vou ter que pagar fralda, eu vou ter que gastar com leite. Posso ter um filho? Posso, então eu vou ter um filho. Né? A gente tem que sempre planejar tudo na nossa vida. A gente tem que planejar o nosso orçamento. A gente tem que ter as coisas que cabem dentro do meu orçamento. Não necessariamente são as coisas que eu quero ter. Se eu quero ter alguma coisa e não cabe dentro do meu orçamento, eu vou ser obrigado a fazer o quê? Não, o brasileiro vai, faz caber. Não, como é que eu faço caber? Ou eu ganho mais ou eu gasto menos. A conta ela é racional. O planejamento ele é racional, não emocional. Se a gente for planejar as coisas emocionalmente, com certeza a gente vai perder. A gente tem que ser racional. Eu posso ou não posso? O que eu posso? O que eu tenho que fazer para poder ter? Aí eu acho que é até legal, porque você joga ambições. Eu quero ter um apartamento próprio. Legal, você pode ter? Não, então tá, então vai trabalhar para ter. Sim, você vai ralar, você vai fazer um orçamento, você vai economizar aqui, você vai economizar ali, vai fazer aquele apartamento um dia caber dentro do seu orçamento. Quando ele couber, você vai comprar. Aquele carro, a mesma coisa. Celular. Eu posso ter um celular? Eu preciso ter um celular de última geração? Essa é a pergunta que eu faço muitas vezes, né? Porque a gente vê pessoas com celulares de última geração que não sabem nem usar o celular, né? Então, e pra que né? você precisa? Exatamente. Não, porque é um status. Tá bom. Mas eu preciso desse status. Outra coisa que a gente precisa ter na cabeça é: eu tenho que viver de acordo com o que eu posso, não com o que os outros querem. Eu não posso me ver como os outros me veem. Eu quero que me vejam de outra maneira. Então você vai ver uma vida que não é sua. Mas isso esbarra muito nisso que você falou, Fernando, sobre as questões emocionais, né? Se a gente falar, por exemplo, do filho, existem muitos casais que de repente querem ter filho e a gente não para pensar, eu quero ter filho por quê? Porque eu quero ser mãe ou porque minha família tá cobrando, porque a sociedade diz que um casal lindo precisa ter filhos. E aí o que acontece? Eu tenho um filho, eu não me planejei, não tenho orçamento, o filho vai gerar gastos, aí eu começo a trabalhar em 2, 3 empregos e a escolinha, a babá tá cuidando do meu filho. E larga o filho? Então, que relação é essa que eu não consigo entender? Porque a gente não pensa, a gente pensa realmente emocionalmente, racionalmente. Quando você se depara com a situação, você tem que resolver e acaba... Você tem o filho, mas não cria seu filho. Exatamente. Não é uma escolha meio maluca, E eu né? acho engraçado isso, que o papo começou com o que é inflação, né? E a gente agora tá falando de planejamento de família, né? Ter filhos ou não ter filhos, ou seja, olha o quanto que olha o quanto que os nossos gastos mal
entendidos, mal compreendidos as consequências que eles levam. Sim. Ou seja, o simples fato de eu não entender o meu orçamento, de eu não entender... Quando eu falo de inflação pessoal, que a gente tem que calcular a nossa inflação pessoal, que a gente tem que pelo menos saber qual que é a minha inflação pessoal, por que eu falo isso? Esse é um gatilho, ou seja, é o início de um trabalho que tem que ser feito para você poder planejar a sua vida. Planejar o que eu quero ser, o como eu quero ser, e aí definir o como eu vou chegar lá. Uhum. Eu quero ter um filho, legal. Então você vai ter que se planejar para ter um filho. Meu pai falava o seguinte: não, filho não se planeja, faz e depois você corre atrás. Que o brasileiro tem essa mania, né? Depois eu corro atrás. Né? Não, primeiro eu compro, depois eu corro atrás de como resolver o meu problema. Não. Se você for planejar ter um filho, você nunca vai ter. Por quê? Porque dá trabalho, porque custa dinheiro, eu vou ter que diminuir custo, eu vou ter que mexer no meu orçamento, que eu vou ter que parar de gastar com o meu celular para poder comprar a fralda para o meu filho. É isso mesmo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então nunca mais vou ter filho? Vai. A partir do momento que você entender fazer o seu filho caber dentro do seu orçamento, talvez eu não possa ter aquele carro novo porque eu vou ter um filho. Poxa, qual que é o problema disso? Eu prefiro muito mais um filho do que um carro novo. Né? Quero ver quando a gente tiver que levar o filho na escola, a gente tiver que esperar o ônibus. Porque você tem que pensar, não tem jeito. A relação com o dinheiro tem relação com a nossa vida, com o nosso pessoal. Porque senão depois você vai acabar se endividando para manter um padrão de vida que você não pode ter. Pelo simples fato de você não ter prestado atenção o quanto que foi a sua inflação. Fernando, a gente já falou de tanta coisa aqui, né? Mas o brasileiro que utiliza, por exemplo, aplicativos, a tecnologia, cria planilhas de gastos, você acha que isso pode ser uma boa saída aí para ele sobreviver à inflação? Eu acho que esse é o passo número 1, entender as minhas despesas, aonde estão indo as minhas despesas. Por que eu tenho que saber disso? Porque eu tenho que saber onde eu posso melhorar, não onde a gente pode cortar gastos. Cortar gastos, melhorar o orçamento, melhorar as nossas despesas, não é simplesmente cortar gasto, cortar a TV a cabo. Tem várias maneiras de se fazer. A partir do momento que a gente sabe que a minha inflação é muito maior do que o que é divulgado, do que a gente vê por aí. A gente viu o caso de material escolar que subiu 50%, o plano de saúde que subiu 20%. O passo principal tem saída? Olha, a saída é muito difícil. Eu tenho que viver de acordo com o que eu posso viver dentro do que eu ganho. Tá? Então, a partir do momento que a gente viu que a gente gasta tanto e que o meu salário não vai subir, as minhas receitas não vão subir na mesma proporção, eu tenho que fazer a mesma historinha aquela antiga da formiga e da cigarra, né? Eu sei que eu vou ter que gastar mais lá no futuro, porque minhas despesas vão subir mais do que as minhas receitas. Então eu tenho que começar a guardar já, tá? Eu tenho que começar a guardar dinheiro agora, poupar para poder gastar lá na frente, para eu não ter esse susto lá na frente. Eu sei que eu vou ter esse susto. Então, se eu planejar, eu não vou ter o susto, que nem no caso da viagem. Outra coisa importante, eu gosto de citar um exemplo. Tem um amigo meu que é médico, ele morava num apartamento financiado, tinha 2 carros, vivia super bem. E simples fato dele entender as despesas dele, a inflação dele, em vez de ter sido de 20%, 30%, 50% do ano passado para esse ano, foi de -3%. Ou seja, ele ganhou o poder de compra. Muita coisa. Aí você vai me perguntar, poxa, mas o que ele fez? Ele cortou o custo? Ou seja, ele gastava 1.000 o ano passado, esse ano ele está gastando 1.000 também. O que ele fez? Que mágica que ele fez? Simplesmente ele se organizou. Por exemplo, ele vendeu o apartamento que ele tinha financiado, não está gastando mais com financiamento, está gastando quase a metade para alugar um apartamento, mudou para perto do trabalho, então ele não precisa mais de 2 carros, ele precisa só de um carro. Então ele não tem as despesas todas do outro carro, ele está gastando menos com aluguel do que com financiamento, o apartamento dele é melhor, ele não gasta com almoço e jantar fora porque ele está trabalhando do lado do escritório, ele vai almoçar em casa, ele vê os filhos, e melhor,
ele está gastando quase que a mesma coisa. Ele está, além do que, por exemplo, como ele está trabalhando perto de casa, ele economiza 1 hora para vir, 1 hora para voltar. Então o que aconteceu? As despesas dele caíram e, ao mesmo tempo, a receita dele subiu. Por quê? Porque ele atende 4 clientes a mais por dia, nessas 2 horas que ele... Então, ele exatamente. E o que ele fez com esse ganho que ele teve? Ele está gastando mais? Ele foi viajar, Não, ele guardou. Por quê? Porque ele sabe que ele vai perder lá para ver. Ele conseguiu economizar agora, ele conseguiu se estruturar agora, mas ele sabe que ele vai perder lá para frente, porque essa guerra é difícil de ganhar. Agora, você falou do seu amigo, e é interessante, né? Porque quando uma pessoa faz a opção de sair de um apartamento que estava financiado para pagar aluguel, a gente sempre ouve aqueles burburinhos: pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Até onde isso é verdadeiro? Eu acho que é uma questão de conta, mas 90% das vezes a gente esquece que o financiamento é um aluguel que você está pagando para o banco. Isso é uma outra conversa até longa. Sim, porque vamos supor, eu vou pagar um financiamento de 1.000 e o aluguel custa 500. Então, na realidade, eu estou pagando 500 a mais. Mas eu estou jogando fora. Se você pegar esses 500 que você está pagando a mais no financiamento e guardar, no final de 30 anos, dependendo você vai ter dinheiro para comprar um apartamento novo. Comprar uma casa à vista, né? Isso. E sem contar os juros, né? Isso, exatamente. A diferença dos juros para aluguel, se você guardar essa diferença e aplicar essa diferença, no final de 30 anos você vai ter dinheiro para comprar um apartamento novo. Sendo que no final de 30 anos você vai ter um apartamento de 30 anos. Porque o financiamento, na realidade, ele é um aluguel. Por quê? É uma falsa sensação. Eu tenho um apartamento. Tá financiado, tá. Então o apartamento é do banco, não é seu. Ele só vai ser seu no final de 30 anos. E até lá o que vai acontecer? Até lá você tá pagando aluguel pro banco. Agora, Fernando, a gente fala muito de planejamento mensal e tal. E por que você acha que é tão difícil o brasileiro fazer esse planejamento a longo prazo, né? Por que a gente tem dificuldade de fazer esses cálculos a perder de vista aí? Eu acho que o primeiro motivo é que a gente vai ficar desanimado, né? A gente vai ver, poxa, eu vou estar ganhando mais, mas eu vou estar gastando muito mais do que eu estou ganhando. Então, essa conta vai me desanimar, então eu não vou querer ver essa verdade. Mas é a verdade. Então, quanto antes eu ver essa verdade, eu posso minimizar o impacto disso para mim. Por exemplo, como esse meu amigo fez, vou mudar, vou mexer no meu orçamento, vou mexer na minha receita, vou guardar essa diferença para minimizar esse impacto nos próximos anos. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu souber desse impacto. Então, é difícil, é chato, principalmente porque, primeiro, se você for controlar, eu acho que essas pessoas que fazem planilha, que usam aplicativos, eu te garanto que elas não colocam todas as despesas. Assim, 90% das pessoas não vai colocar o dinheiro que está gastando do caminho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, aquela comprinha que ela fez, aqueles chocolates, que no final do dia, no final do mês, ele impacta. No final de 2 anos, no final de 20 anos, é aquela conta do cigarro, né? Que eu já vi uma vez, há muito tempo atrás, né? Quanto que você gasta com cigarro na sua vida inteira? Você compra não sei quantos carros. Pois é, se for parar para pensar, né? Então, só para finalizar, a gente falou de fazer planejamento a longo prazo, e o Brasil vive essa história agora, vou até sair um pouquinho do nosso assunto, vive agora essa história da reforma da Previdência. E aí, quando a gente fala de aposentadoria, a gente também está falando de um planejamento a longo prazo, né, Fernando? Você acha que vale a pena investir também nessa área? Você está trabalhando agora, mas pensar nesse futuro, na aposentadoria, vale a pena investir numa previdência privada? Eu acho que esse é um papo até muito mais longo. Dá até um outro programa. Mas é outra coisa imprescindível de se investir: previdência. A previdência privada, ela não é um fundo de previdência como todo mundo acha. Ela o fundo de previdência, ele é um veículo. Qual que é a definição de previdência? É ter um patrimônio financeiro capaz de me sustentar ou complementar minhas despesas no futuro, né? Então, sim, eu tenho que guardar. A história da formiguinha e da cigarra que a gente estava falando. Eu tenho que guardar todo mês para poder ter um patrimônio financeiro lá na frente que eu vá viver dele. E essa conta, ela é
chata porque eu sei que eu vou perder poder de compra desse patrimônio. Então eu tenho que guardar muito mais do que eu penso. O que acontece com o brasileiro? Normalmente, como a gente não faz nem essa conta, a gente vê as pessoas guardando e chega no final da vida, não tem dinheiro, não tem um tostão. Uhum. Fica com uma previdência baixa, tem que ir pro SUS, porque não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. O americano, ele se aposenta para morar lá em Miami, Fort Lauderdale, e fazer coleção de carro antigo. O brasileiro se aposenta para mudar de apartamento, para ir morar no interior, porque o custo é mais barato, e sem plano de saúde. Então, assim, temos que ter previdência. A gente tem que, a primeira grande coisa que a gente tem que pensar. Então é isso aí, conversamos com o Fernando Marcondes, planejador financeiro aqui na programação do Manhã Melhor. Fernando, foi um prazer te receber, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Não sei se dá um ânimo ou um desânimo, né? Mas tem que ser otimista e continuar planejando aí para viver um pouquinho melhor. Queria que você deixasse seus contatos, se alguém tiver dúvidas ainda. Para falar alguma coisa com a gente, você pode entrar no próprio site www.grupogr.com, sem o BR, tá? www.grupogr.com. Fernando Marcondes, planejador financeiro e sócio da GGR Investimentos. Muito obrigada mais uma vez, volte sempre a falar com a gente. Obrigado, até lá. A gente vai para o intervalo, já a gente volta com mais aqui na programação. Você está ouvindo Manhã Melhor. Manhã Melhor, nossa rádio. De volta depois do intervalo. Valo.